Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite, amém? Os irmãos podem assentar, por favor. Irmãos, é com grande honra, com grande felicidade que estou aqui hoje para trazer uma mensagem de meditação para a igreja, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os irmãos, né? Quem aqui tem vontade, irmãos, de impactar essa geração que a gente está vivendo com a sua vida, ser um instrumento na mão do Senhor? Você tem esse desejo, irmão? Amém? Eu também. Esse é um desejo do meu coração, servir ao Senhor, contribuir para a expansão, para o avanço do reino de Deus. E eu gostaria primeiramente de me apresentar, falar brevemente da minha caminhada, antes da gente ir para o texto bíblico, né? Então, meu nome é Anésio Francisquini Neto, sou mais conhecido como Neto, né? Sou casado com a Jaqueline, a gente completou um mês de casado agora recentemente. Essa é uma mulher abençoada que o Senhor me deu, para que eu cuide dela, para que a gente caminhe junto. Então, a gente está vivendo os propósitos que o Senhor tem, né? Confiando no Senhor, vivendo por fé. E Deus tem nos honrado de uma maneira maravilhosa, né? Eu faço parte aqui da Igreja Batista Betel desde o ano passado. Eu me batizei no dia 26 de março de 2023, mas em dezembro de 2022, final de 2022, eu fiz a minha primeira visita aqui nessa igreja, né? Eu tinha um nível de relacionamento com o Senhor, né? Eu fui criado em lar cristão, só que com o passar do tempo eu me afastei dos caminhos do Senhor, e depois o Senhor foi me conduzindo, eu fui sentindo a necessidade de estar mais perto de Deus, até o ponto de Deus me mostrar que se eu quisesse ter mais da presença dEle, eu precisava estar na casa dEle. Então eu comecei a apresentar o Senhor em oração, comecei a falar: Senhor, o Senhor quer que eu vou para a igreja, então o Senhor me conduza. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu devo ir, mas eu quero confiar minha vida ao Senhor, eu quero estar em tua casa. Então o Senhor foi trabalhando de uma forma. Eu passei algumas vezes aqui na frente da igreja, então Deus foi contribuindo para que eu pudesse vir e fazer uma visita. Então eu senti no meu coração de que era aqui que o lugar que Deus tinha para mim. E desde então estou aqui, irmãos, me batizei, estou nessa caminhada. E depois que eu comecei a estar mais presente na igreja, buscar mais ao Senhor, eu fui tendo a possibilidade, Deus foi me permitindo me aprofundar no meu relacionamento com Ele, né? Crescendo em conhecimento da palavra. Então eu fui exercitando nas disciplinas espirituais, na leitura da palavra de Deus, na oração, no jejum. Então Deus tem contribuído de uma forma maravilhosa na minha vida, né? Estando na sua presença. E, irmãos, sou muito grato a Deus e estou aqui vivendo realmente o propósito que Deus tem para a minha vida, né, que é poder partilhar da palavra do Senhor. E eu espero que por meio da minha vida nós possamos crescer juntos, irmãos, e que possamos produzir frutos para o reino de Deus, né? Porque nós estamos aqui, nós somos alcançados pela graça do Senhor, mas nós precisamos também contribuir para o reino de Deus, né? Então, irmãos, eu vou fazer um panorama geral aqui sobre o mundo que nós estamos vivendo. Então, o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, ele é um mundo que está em decadência. Nós estamos contemplando aí desastres naturais, catástrofes naturais, enchentes, terremotos, né? Catástrofes também não naturais, como guerras. Então, o mundo que a gente está vivendo, irmãos, ele está em declínio, né? E para além dessa questão do declínio do planeta, né? Desse planeta físico que a gente está vivendo, nós também estamos enfrentando, irmãos, uma epidemia, uma pandemia de pessoas afastadas da presença do Senhor, vivendo em depressão, vivendo em ansiedade, vivendo sem esperança de expectativa de melhora da sua própria vida. E a realidade, irmãos, é que a gente realmente não tem que ter esperança que este mundo, o planeta Terra, ele melhore, porque ele não vai melhorar. E não estou sendo pessimista, irmãos. O pecado, ele contribuiu para que o mundo ele estivesse do jeito que ele está hoje. Porém, irmãos, a gente tem uma responsabilidade como cristãos, que é de contribuir para que o reino de Deus alcance as pessoas, por meio da nossa vida, por meio de uma palavra, por meio do nosso comportamento, né?
Nós não somos bons por natureza, nós somos desobedientes. Nós, desde o princípio, nós pecamos contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui, irmãos. É pela graça do Senhor que nós temos a possibilidade de fazer a diferença com a nossa vida. Não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo de Deus tem nos alcançado. Né? Então, irmãos, a passagem que eu usei como referência, né, para nortear a minha ministração, é uma passagem que ela está em Mateus 9. Pode passar, por favor, o slide lá, Tiaguinho. 9, do 35 ao 38. A palavra de Deus, ela diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, se nós formos ver, né, no começo ali deste versículo, né, versículo 35, Jesus estava cumprindo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Ele estava ensinando as boas novas, pregando as boas novas do reino. E da mesma forma, irmãos, cada um de nós aqui devemos cumprir com o nosso chamado. Seja para qual chamado o Senhor tenha nos chamado, né? Qual o propósito. Né? E ao ver as multidões, a palavra diz que ele teve compaixão. Irmãos, quantas vezes nós estamos na nossa rotina de trabalho, no nosso dia a dia, né? Ou mesmo no nosso vínculo ali familiar, e existem pessoas, irmãos, que estão próximas da gente e elas estão aflitas e desamparadas. Né? Nós precisamos, irmãos, desenvolver um olhar como o de Cristo, de compaixão pelas pessoas. Porque hoje é muito nítido, é muito claro o quanto o amor ele tem se esfriado no fim dos tempos. Este é um sinal da volta do Senhor. Então as pessoas elas não estão preocupadas, irmãos, com quem está do seu lado, elas estão olhando apenas para si e não estão preocupadas em caminhar juntos, em fazer a diferença. Né? Então nós precisamos desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo, buscando realmente ser como o Senhor, olhar para as pessoas com compaixão. Irmãos, então, vejam a importância, eu queria destacar aqui a importância, irmãos, né, da liderança de nós sermos, irmãos, submissos às autoridades que Deus coloca na nossa vida. Então ele coloca ali, ó, a palavra de Deus diz: estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós aqui temos o pastor Adonai, temos a pastora Cleusa, que intercedem pela nossa vida, que nos orientam, que nos acolhem em momentos de adversidade, de dúvida, de incerteza. E a gente vive num mundo, irmãos, que as pessoas elas não podem, elas não têm desfrutado, irmãos, dessa autoridade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. As pessoas elas não querem se submeter, elas não querem ouvir as pessoas que o Senhor tem colocado para nos apacentar. Eu digo isso com experiência. O Senhor tem contribuído muito para a minha vida, para a minha caminhada, por meio da vida do pastor e da pastora. Mas nós precisamos ouvir, acatar aquilo que nos é orientado, participar do corpo de Cristo, se submeter, irmãos. A submissão ela é muito importante, submeter à vontade do Senhor. Né? Então, irmãos, há aqui nesta passagem uma responsabilidade sobre a nossa vida. Duas coisas que eu gostaria de frisar, que é a questão de nós fazermos a nossa parte, como cristãos. Então o Senhor ele diz assim, ó, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Irmão, se cada um de nós aqui, dentro do seu vínculo de trabalho, da sua vida, do seu dia a dia, você ministrar a palavra para alguém, ainda assim, irmãos, nós não daremos conta de todas as almas que estão perecendo fora dessa casa. Há uma responsabilidade do nosso trabalho enquanto cristãos. Nós estamos aqui neste mundo, irmãos, realmente para trabalhar, nós temos que ganhar o nosso sustento, constituir família, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que ter uma visão para além daquilo que os nossos olhos enxergam. Precisamos olhar com os olhos da fé, pois a nossa passagem aqui neste mundo é breve, nós precisamos trabalhar para o reino do Senhor. Então essa é a primeira coisa que o Senhor
requer de nós, que nós trabalhemos. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Olhe para o lado, irmão, veja as cadeiras vazias. Poderia ter uma pessoa aí, irmão, que ela precisa de uma palavra, ela precisa de acolhimento, ela precisa de amor. E o amor, irmão, não é você bajular com palavras, mas é você incentivar essa pessoa a uma real transformação. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós precisamos chegar ao entendimento de que a gente precisa crescer em fé, sabendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Existe uma responsabilidade, irmãos, como já vem sendo falado há bastante tempo, eu venho ouvindo aqui dentro dessa igreja, há uma responsabilidade, irmãos, da nossa parte com relação a essas cadeiras que estão vazias. Então, irmãos, a primeira coisa é que nós devemos trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para o Senhor. E a segunda parte, a segunda coisa, irmãos, eu destaquei ali, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Irmãos, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. A nossa luta não é contra carne, sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é espiritual. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente, irmãos. Ao final, eu gostaria de fazer uma oração aqui com os irmãos, fazermos um clamor juntos, para que Deus levante trabalhadores. Mas, irmãos, nós precisamos clamar também no íntimo da nossa casa, quando nós estivermos tendo a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, mande trabalhadores, mande pessoas para servir em tua casa, mande pessoas, Senhor, para que contribuam para o avanço do reino de Deus. O cenário ele não é favorável com relação às pessoas que estão padecendo. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas estão sofrendo, carecendo de amor, carecendo de acolhimento e também de crescimento em fé, esperança em Jesus. Né? Pode passar, por favor, slide. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Colossenses sobre como que nós podemos, irmãos, alcançar as pessoas. Né? Então, a palavra de Deus ela diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, irmãos, a realidade que a gente vive é que nós recebemos sempre oportunidades, irmãos, para ministrar o Evangelho. Né? Existe um chamado para cada pessoa, mas nós, como cristãos, devemos falar do Evangelho para as pessoas. As oportunidades, muitas vezes, elas vão estar mais próximas do que a gente imagina. Vamos fazer um recordatório, irmãos. Semana passada, quantas pessoas nós cruzamos, quantas pessoas nós conversamos, mas para quantas dessas pessoas, irmãos, nós falamos do amor de Cristo, nós falamos do amor que nos resgata da morte, que nos resgatou das correntes do pecado, que tem nos feito viver, irmãos, viver verdadeiramente e não ser escravos de algo, né? Então, irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades. Porém, de que forma a gente faz isso? Nós devemos ministrar a palavra, nós devemos estar firmados, fundamentados na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que o nosso falar deve ser temperado com sal. O que ele está querendo dizer? O que ele quer transmitir com isso? Irmão, se nós vamos temperar uma salada, vamos temperar uma carne, nós devemos dosar a quantidade de sal. Se nós colocarmos muito sal em uma salada, ela ficará indigesta. Da mesma forma, uma carne ela vai perder o seu sabor. Mas também não podemos faltar com sal. Se você não colocar sal, não haverá sabor. Então nós precisamos administrar isso. É um equilíbrio. Nem demais, nem salgar demais, mas também nem faltar com o tempero. Da mesma forma, se você está tendo uma conversa com uma pessoa, é muito fácil, irmãos. Como eu falei no início, o cenário que as pessoas vivem hoje em dia é um cenário de desilusão, de desesperança. Então, se você faça esse teste, irmão. Comece a conversar com uma pessoa e se propõe a ouvir o que ela vai falar para você. Qualquer pessoa. Essa pessoa, talvez ela apresente as suas impossibilidades, as suas dificuldades. E aí, nesse momento, irmãos, pelo discernimento do Espírito Santo, pela capacitação que vem do alto, nós devemos ser um instrumento na vida dessa pessoa. Então, nós não devemos criticar, nós não devemos julgar, nós devemos acolher, irmãos. Pelo conhecimento da palavra, nós devemos discernir
aonde é que essa pessoa ela está tropeçando de forma que ela está se afastando da presença de Deus. Pois o falar, ele vai contribuir, irmãos. Quando nós falamos, a palavra que lançamos da nossa boca, ela vai impactar o mundo espiritual. Ela vai impactar a vida dessa pessoa. E não devemos tomar para nós, irmãos, a obra que é do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, nós lançamos a palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que essa palavra frutifique na vida, no entendimento desta pessoa, né? Então devemos usar com sabedoria o falar, ouvir com bastante calma. Pode passar o slide, por favor. Né? Então, novamente, a orientação do apóstolo Paulo com relação a falar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Então, irmãos, além de nós termos este cuidado realmente do que nós devemos falar, de falar coisas que edifiquem, não deve, irmão, sair da nossa boca palavras que não edifiquem o próximo. Palavras que não agreguem na vida dele. Palavras de desesperança, né? Devemos cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Porém, irmãos, como que a gente vai ter algo bom saindo de nós? Pode passar o slide. Então, irmãos, em Lucas 6, versículo 45, a palavra diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela trata de coração aqui, ela não está tratando do órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, e também não está falando de sentimento, de você estar apaixonado, mas ela trata o coração como a sede das nossas emoções, da nossa razão, do nosso entendimento. Está falando de mente. Então, para que possamos, irmãos, ser um instrumento na mão do Senhor, para que possamos falar sobre coisas que edifiquem, nós precisamos preencher o nosso coração, a nossa mente com coisas do alto, coisas do reino de Deus. Nós devemos empreender tempo, irmãos, investir tempo em crescer nas disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, comunhão com o Senhor. Então nós precisamos despender tempo para isso, né? Como pode, irmãos, sair algo de bom do nosso coração se a gente não cultivar um hábito de ter algo bom na nossa vida, que é a leitura da palavra, que é buscar conhecimento da palavra de Deus, né? Irmãos, se nós estivermos inseridos num ambiente de pessoas ali, em que os diálogos que são discutidos ali são voltados, por exemplo, para o dinheiro, nós só saberemos falar de dinheiro. Se nós estivermos envolvidos em um vínculo social, que você só fale de viagem, que as pessoas dialoguem sobre viagens, sobre cidades, você só vai falar sobre viagens. Então, irmãos, nós precisamos ter o hábito de leitura da palavra, pois essa é a fonte do nosso conhecimento, dos tesouros que vão contribuir, irmãos, para que a gente faça a diferença na vida das pessoas, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra agradável, uma palavra de encorajamento. Pode passar o slide, por favor. Então, irmãos, Josué ele vai dizer assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, irmãos, para além do objeto, não importa o objeto, não importa a tinta que está aqui no papel, mas é a mensagem que contém aqui neste livro, né? Estas palavras, que todas essas palavras, pode voltar o slide, por favor? Que todas estas palavras, irmãos, as palavras que estão aqui no livro do Senhor, elas venham nortear a nossa vida. Venham contribuir para as nossas ações, que sejamos conduzidos pela palavra de Deus. Devemos meditar onde nós estivermos, irmãos. É uma oportunidade, uma possibilidade que o Senhor nos dá de conversarmos. Não devemos ser levados, irmãos, pelas conversas do mundo. Não digo, irmãos, que nós não podemos ter um diálogo sobre algum determinado assunto,
sempre com critério, com responsabilidade, com temor. Mas, irmãos, quando nós tivermos a oportunidade, a possibilidade que possamos falar da palavra do Senhor para as pessoas, nós devemos ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Pode passar o slide, por favor? Mateus 22,14 diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos convida, ela nos exorta para ministrarmos a palavra, para fazermos a diferença por meio da nossa vida. Nós somos chamados, mas nós precisamos, irmãos, colocar o nosso coração aonde o Senhor quer que ele esteja. Pode passar lá o slide? Então, Jesus, o fato que ocorreu, Jesus conversando com o jovem rico, diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro do céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, este jovem, ele foi chamado pelo Senhor para servir na obra. Então ele era uma pessoa que ele tinha um testemunho de cristão, ele obedecia aos seus mandamentos. Mas Jesus, em seu conhecimento, por conhecer os corações, conhecer aquele coração, ele sabia que existia um lugar no coração daquele jovem que as riquezas haviam ocupado. Qual é a riqueza, irmãos, que está em nosso coração? Ao que atribuímos tanto valor, que muitas vezes pode nos impedir de servir a Deus, de buscar ao Senhor? Nós devemos adequar a nossa realidade, irmãos, para buscar o Senhor, para ter comunhão com Deus. E não a nossa realidade tem que se adequar para buscarmos ao Senhor. Então, irmãos, nós devemos adequar a nossa realidade para buscar a presença de Deus, e não a palavra de Deus se adequar para a nossa realidade. Nós devemos direcionar um tempo, irmãos, tirar um tempo da nossa rotina, do nosso dia a dia, para a leitura da palavra, para falar com o Senhor. Mas se nós se envolvermos nessa rotina, pois o tempo está acelerado, nós não temos tempo para nada, a gente faz tanta coisa e não sobra tempo, parece. Se nós formos ser consumidos, irmãos, por esse sistema que ele contribui, que ele colabora para que nós não cultivemos o hábito de falar com Deus, de crescer em fé e conhecimento, as coisas não vão realmente acontecer. Nós precisamos adequar a nossa vida, a nossa realidade, para que possamos crescer, irmãos, em fé e conhecimento. Então, irmãos, na vida deste jovem, a riqueza já havia ocupado um espaço. Por mais que ele tivesse um testemunho de cristão, irmãos, um testemunho de obedecer aos mandamentos, ele não havia achado ainda um espaço dedicado exclusivamente a servir ao Senhor. Seu coração estava nas riquezas. Então, irmãos, que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta e aquilo que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor e de estarmos perto de Deus, para realmente cultivarmos estar na presença dEle, em conhecimento, em oração, e que nada tire esse tempo que deve ser dedicado ao Senhor. Pode passar o texto? Então, irmãos, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O que verdadeiramente é viver, irmãos? O mundo, ele fala que você viver é você poder desfrutar de todos os prazeres que o mundo dá, prazeres lícitos e ilícitos, disfarçado de uma ideia de que eu sou livre, eu tenho que ser feliz, e eu tenho que ter os meus prazeres e nada me pode ser privado. Mas a vida verdadeira, irmãos, é você não ser escravo do pecado. As correntes que foram quebradas pelo sacrifício de Cristo na cruz,
É isso que vai nos fazer viver verdadeiramente, encontrar um propósito de vida, servindo a Deus, contribuindo para o reino do Senhor, né? Então, dessa forma, nós devemos amar como Cristo também nos amou, entregando a nossa vida todos os dias. Como, irmãos, eu acho que no dia de hoje, uma das coisas que nós temos que é mais valiosa é o nosso tempo. É o nosso tempo. Às vezes, irmãos, se você não precisa contribuir, uma forma que você tem de contribuir com a vida de uma pessoa é você entregar a sua atenção, é você entregar o seu tempo, é você entregar ali um momento que você pode escutar alguém, que você pode partilhar uma conversa sincera, desinteressada, amando a pessoa com a sua vida. Nós devemos nos diferenciar neste aspecto, irmãos, de não ser consumidos por esse sistema que vivemos, em de que nós devemos viver apenas para nós, olhando para o nosso próprio umbigo, cuidando apenas dos nossos interesses. Nós devemos investir o nosso tempo, irmãos, nas almas que estão padecendo, em quem está do nosso lado, e muitas vezes nós nem imaginamos, irmãos, mas se você der a possibilidade, se você abraçar a oportunidade que o Senhor te dá, de você amar a pessoa que está do seu lado, isso fará diferença. Estávamos conversando, pastor Adanei e o Peterson esses dias, sobre quão maravilhoso é sermos resgatados, né? Nos convertermos ao caminho do Senhor. E para além dessa alegria, depois que nós nos convertemos, sabendo que somos salvos em Cristo Jesus, a outra felicidade é nós podermos contribuir para que alguém também seja salvo. Essa é uma verdadeira alegria, irmãos. Você contribuir para que alguém seja edificado, você sendo um instrumento na mão de Deus. Isso é maravilhoso. E Deus tem nos dado este privilégio de contribuirmos, irmãos. A gente vive num mundo em que há um discurso aí fora de que nós estamos fazendo um favor para Deus. Você convida alguém para vir na igreja, a pessoa acha que vai fazer um favor para você, você fala de Jesus para ela, ela acha que você está querendo impor algo a ela. Mas, irmão, a verdade é que Deus nos dá o privilégio de contribuir, irmãos, para a sua obra. Devemos valorizar isso verdadeiramente com a nossa vida. Pois, irmão, se Deus está dando uma oportunidade para nós, devemos valorizá-la. Pois se nós não a valorizarmos, o Senhor entregará isso para outra pessoa. Devemos, irmãos, empreender o nosso tempo amando as almas que estão padecendo. Devemos ser aperfeiçoados no amor como Cristo, que sendo rei, não se apegou a isso, mas entregou a sua vida por nós, pecadores, falhos, muitas vezes infiéis ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de concluir essa passagem breve, mas dizendo para os irmãos, encorajando os irmãos a não olharem para si mesmos, mas olharem para Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Pois nós temos recebido, irmãos, a oportunidade de fazer a diferença e de levar a palavra. Jesus, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, eu gostaria de perguntar, como eu perguntei no início aqui, quem aqui, irmão, quer fazer a diferença nessa geração? Quer impactar este mundo, irmãos, com a sua vida, ser um instrumento na mão do Senhor? Deus tem dado a oportunidade, irmãos, de fluir de dentro de nós fontes de água viva. Água, irmãos, que quem bebe dessa fonte, dessa água, jamais terá sede. Irmãos, não há nada neste mundo, não há riquezas, não há prazeres, não há um status, não há uma posição social que alcancemos, irmãos, que supra a carência que há dentro de nós do amor de Deus. Nós temos recebido, irmãos, a oportunidade, o privilégio de contribuir para o crescimento do reino do Senhor. Que abracemos a oportunidade, que neste primeiro dia da semana, irmãos, hoje, nós estamos aqui no primeiro dia da semana, cada um dos irmãos que está aqui tomou uma decisão de começar a sua semana vindo aqui entregando o seu culto a Deus, a sua adoração ao Senhor.
Então, irmãos, que estejamos atentos às oportunidades que o Senhor vai nos dar essa semana, pois o Senhor nos dará oportunidades de evangelizarmos, de entregarmos uma palavra de encorajamento, de incentivo, de esperança para as pessoas. Que abracemos essa oportunidade, irmãos, para que possamos efetivamente impactar a nossa geração, impactar este mundo com a nossa vida. Nós estamos aqui, como já falei, irmãos, para trabalhar, para constituir uma família, mas a nossa vida, irmãos, aqui ela é passageira. A vida eterna que o Senhor preparou para nós nos aguarda. Que possamos, irmãos, contribuir para que outras pessoas também desfrutem da presença do Senhor. Que sejamos instrumentos na mão de Deus, irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos se levantarem, por gentileza. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração com os irmãos. Irmão, repita essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou aqui e nesta noite entreguei o meu culto a Ti. Eu quero servir a Ti e eu quero contribuir para o avanço do reino de Deus. Eu quero ser um instrumento para alcançar as pessoas que perderam as esperanças, que não têm perspectiva de vida, que eu seja um instrumento poderoso na mão do Senhor para alcançar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão enfraquecidos e precisam de salvação, assim como eu também preciso. Eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Eu me submeto à liderança do Senhor, que eu seja um instrumento para impactar essa geração e este mundo e possa chegar na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, até sobrou um pouquinho de tempo. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, a atenção dos irmãos, que Deus abençoe.